de agora da CBF confirmando o exame que foi feito no Pedro. Lembrando que o atacante da seleção deixou o treino hoje com dores no joelho. E a notícia é muito ruim, principalmente para o atleta, sem dúvida para o jogador, mas também para a seleção e para o Flamengo, o clube do Pedro, né? Ele sofreu uma ruptura no ligamento do joelho, no ligamento cruzado anterior, é a notícia completa já lá no GE. Globo, com detalhes. E aí, lembrando, o Pedro era um dos titulares, estava treinando entre os titulares para fazer o jogo com a seleção na próxima sexta-feira diante do Equador, das eliminatórias. Sentiu esse problema no joelho, foi retirado do treino e foi fazer exames agora, nesse momento. Acho que o Pedro é um baita jogador. Baita jogador. E para mim o Pedro tem que jogar na seleção brasileira sempre. Agora, puxa vida, mínimo 6 meses, 8 meses, 9. Alguns jogadores se voltam a jogar com 7, com 8, com 9, com 10. Aí depende do organismo de cada um. Eu desejo tudo de bom. O médico acaba de Porém, o Corinthians também está de olho no outro atacante, o Memphis Depay, o holandês que está livre no mercado depois de não renovar o vínculo dele com o Atlético de Madrid. Uma curiosidade, esse jogador chegou a ser oferecido ao Flamengo, o Flamengo não quis recentemente. E o Corinthians está tentando a contratação, fazendo propostas milionárias para o jogador. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da imprensa esportiva, comentando tudo aí sobre essa lesão de Pedro, né? E também sobre o oferecimento de Memphis Depay ao Flamengo, né? De princípio o Flamengo não tinha aceitado aí, né? Esse oferecimento do jogador, mas agora provavelmente o Flamengo volte atrás, visto que Pedro só volte próximo ano. Então o Flamengo está na frente aí do Corinthians, visto que Depay foi oferecido ao Flamengo, né? Ele queria ir para o Flamengo, gostar do projeto do Flamengo. Então vamos ver o que a imprensa falou aí nesse vídeo. Então fica com a reação da CBF confirmando o exame que foi feito no Pedro. Lembrando que o atacante da seleção deixou o treino hoje com dores no joelho. E a notícia é muito ruim, principalmente para o atleta, sem dúvida para o jogador, mas também para a seleção e para o Flamengo, o clube do Pedro, né? Ele sofreu uma ruptura no ligamento do joelho, no ligamento cruzado anterior, é a notícia completa já lá no GE. Globo, com detalhes. E aí, lembrando, o Pedro era um dos titulares, estava treinando entre os titulares para fazer o jogo com a seleção na próxima sexta-feira diante do Equador, das eliminatórias. Sentiu esse problema no joelho, foi retirado do treino e foi fazer exames. Agora, nesse momento, o resultado do exame, então, divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol. E aí, Ramon, você conhece muito desse sentimento, dessa frustração, né, de uma lesão grave no joelho. Momento muito ruim, doloroso para o Pedro. Vivia uma volta de uma lesão mais simples, né, uma lesão muscular, e vai ficar fora um bom tempo, né? Assim, não dá pra gente julgar, né, como é que ele estava muscularmente, né, se estava, obviamente recuperado ele estava, né, mas o jogador que vem de uma lesão muscular grave, né, se recupera a tempo de fazer um jogo e seguir para a seleção, e logo na seleção se machuca, assim, nessa questão articular. É muito triste, Pedro voltando à seleção, eu fico muito triste quando vejo uma notícia dessa, né, um jogador do nível do Pedro, que vinha apresentando, artilheiro do brasileiro, vinha desempenhando um excelente papel no Flamengo, voltando assim a ter uma chance na seleção, como poderia ser titular já na sexta-feira, e sofre, né, esse baque, essa pancada assim, é muito forte. Eu desejo melhoras para ele, que ele tenha muita cabeça boa, cabeça no lugar, que tudo se resolve, ele voltará em breve a jogar, e se Deus quiser, em breve a seleção. É triste mesmo a palavra, né? A gente sente muito pelo atleta, né, Gonza? Porque a gente imagina justamente como deve ser uma notícia como essa. Assim, claro que lesão é sempre ruim, qualquer notícia médica é ruim para todo mundo, mas no caso de um jogador profissional, é o momento da carreira ali que ele interrompe para ter que tratar dessa lesão, junto com a seleção, toda a frustração envolvida, além da questão médica, né? De ficar esse tempo afastado, tendo que se recuperar. Pois é, tem pouco a acrescentar o que disse o Ramon, é um momento de tristeza. A preocupação principal nesse momento é que o Pedro tenha condições de se recuperar bem, enfim, seja lá qual for o tratamento a ser feito, mas não é coisa de curto prazo, ele certamente vai ficar fora do futebol por um bom tempo. Não é a primeira vez que acontece isso. Me lembro de uma lesão que o Pedro teve séria quando ainda estava no Fluminense, que também atrapalhou a trajetória dele na seleção brasileira. Ele já era cogitado para ir já naquele momento. Enfim, torcer para que ele se recupere. Ele tem potencial para recuperar. Quando a gente estava falando agora de projeções para 2026, né? Pois é. Então,
Em alguns casos é pouco tempo, mas em outros em 2 anos ele tem tempo de recuperar o espaço dele. Enfim, vai depender do que ele fizer no Flamengo, mas é a lamentar. A gente, nesse momento, só fica triste e torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível. E é um momento importante que tenha um acompanhamento também psicológico, né, Ramon? Imagino, porque é isso, é a frustração, que já deve estar muito grande para o Pedro, né, assimilando a informação nesse momento, e o tratamento, né, porque fica afastado do dia a dia do clube, do que ele ama fazer, que é estar treinando, que é estar jogando futebol, assistindo, mas tendo que ter paciência com a recuperação, principalmente, né? Eu acho que hoje a área psicológica no futebol ela é tão importante quanto a física, a técnica e a tática, né? Ainda mais se tratando de um jogador que atingiu seu ápice novamente, sendo convocado, e tem esse tipo de lesão. Que o Flamengo possa dar esse suporte, tenho certeza que já dá aos seus atletas, né? Mas que dê uma atenção especial. A gente vê hoje em dia, Camila, atletas do mais alto nível, seja de qual esporte for, dizendo que fazem terapia. A gente vê a seleção regressando agora do treino, né? Fazem terapia, procuram sempre estar mentalmente saudáveis para poder render. Que o Pedro continue saudável mentalmente, que se apegue à sua família, se apegue nessa recuperação para ele voltar mais rápido. O alto rendimento também é muito cruel, né, com a saúde do jogador, física e mental, né? A gente viu o que a Simone Biles trouxe para essa discussão nas Olimpíadas de Tóquio, a gente viu agora a Rebeca acabar de falar que depois da apresentação do solo, o que ela mais comemorou foi estar inteira, foi não ter acontecido nenhuma lesão e ter conseguido fazer sua apresentação. Isso diz muito sobre o que a lesão é para um jogador de futebol. Então, agora, para o Pedro, né, focar nessa recuperação dele, tentar ser o mais equilibrado possível nesse período até o retorno. Imagina. É bem difícil. Assim, dificilmente um atleta, como estava o Pedro, repito, atingindo o ápice novamente, ter uma lesão dessa e não tenha uma descompensação mental. Assim, eu me preocupo muito mesmo com essa área, porque eu sofri na pele, eu tive depressão, eu sei o que é você estar mentalmente abalado, né, esgotado. E é um baque muito grande, mas o Pedro ele tem uma cabeça muito boa, ele tem as suas crenças, a sua religião, que ele possa se apegar a isso, a sua família e se recuperar, porque para você ir se afundando cada vez mais com esse fato que aconteceu, assim, é muito preocupante. Eu fico muito preocupado, assim, de verdade, em relação à saúde mental de atletas que têm esse tipo de lesão, porque eu sei muito bem, eu passei, enfim. É isso. Mas o Pedro, é lógico que cada caso é um caso, né? Cada momento da vida da gente é um caso diferente, mas o Pedro ele sempre demonstrou uma resiliência, um foco muito grande em vários momentos de dificuldade. Naquela primeira lesão no Fluminense, depois no tempo que ele teve que ficar ali esperando porque o Gabigol no Flamengo era praticamente intocável e ele ficou ali, esperou, não deu problema, não reclamou, trabalhou até que chegou o Dorival, né, que está com ele agora na seleção, arrumou um lugar para os dois, enfim. E depois, quando teve aquele problema no Flamengo com o preparador físico do São Paulo, que o agrediu, ele também, em momento nenhum, perdeu a cabeça, não reagiu, né, à agressão que ele sofreu. Então, fica ali a crença e a torcida, né, de que ele possa manter essa cabeça no lugar, né, e entender que são coisas que acontecem na vida, mas que ele tem ainda um caminho longo pela frente. A gente já viu ele passar por outros obstáculos, né, na carreira, outras situações difíceis e conseguiu se recuperar. Então, a gente torce que seja assim, que a gente não sabe externamente o que se passa, às vezes é diferente do que o atleta e a pessoa está vivendo internamente. A gente está no mês do Setembro Amarelo, né, que fala tanto da saúde mental. Então, que o Pedro tenha o acompanhamento também necessário, tanto para a sua saúde física, para a sua recuperação, mas também da saúde mental, para que ele em breve esteja de volta à disposição do seu clube e também da seleção brasileira. Vamos com... Eu lamento muito, porque todo mundo sabe que eu sou muito fã do Pedro. Não tenho vergonha de falar que sou fã de jogador, porque para jogador bom você tem que ser fã, você tem que gostar do cara. Eu sou fã do Pedro. Eu acho que o Pedro é um baita jogador. Baita jogador. E para mim o Pedro tem que jogar na seleção brasileira sempre. Agora, puxa vida, mínimo 6 meses, 8 meses, 9. Alguns jogadores se voltam a jogar com 7, com 8, com 9, com 10. Aí depende do organismo de cada um. Eu desejo tudo de bom. O médico acaba de me responder aqui, Opa. um que é especializado exatamente nisso, que diz que o prazo médio, o tempo normal é de 8 meses, alguns casos pode voltar antes. Mas, se tiver uma outra lesão 8 meses, associada, então eu fui... por isso que os exames lá, que pode, foi só isso, o ligamento, não, mas aí deu um outro negocinho. Aqui. Aí vira mais. Então, agora a média são 8 meses.
É que eu estou pensando no Mundial, né? O Flamengo está no Mundial no ano que vem. Tá. Então, estou botando 6 meses, assim, metade do ano que vem, com esse ano, 9 meses. Não, gente, vai voltar no meio do ano que vem. Assim, o normal... Informa, né? Depois de todo esse tempo treinar fora. E voltar e tudo, enfim. O problema não é o ano que vem, não. O problema é que quando voltar da seleção, dia 12, tem uma decisão contra o Bahia. O problemazinho, eu tô com você, é este ano. E para ouvir o Zinho sobre isso, me dá a tela, por favor, dos desfalques deste Flamengo. Não, então eu vou aqui. A gente ainda não tem ela prontinha para ler, mas eu já sei aqui, ó. O Vinha e o Cebolinha só voltam ano que vem. Agora o Pedro só volta no ano que vem. Arrascaeta machucado, De La Cruz machucado, devem voltar em breve. Michael, 2 meses fora. O Gabigol deve voltar em breve. O Léo Pereira ficou fora do último jogo. E agora o Pedro também machucado. Zinho, não é só o Pedro, claro que o Pulgar. Pedro... Eu falei, não falei? Não, Pulei? pulou. Então, desculpa, é que a informação de agora é que também o Eric Pulgar sentiu dores musculares na seleção chilena, não vai jogar contra a Argentina, mas não está desconvocado, porque pode ser que se recupere, como é um problema muscular em princípio, para o segundo jogo da seleção chilena. Zinho, tá ficando complicado. Está ficando difícil ser competitivo, está ficando difícil se manter em 3 frentes com tantos problemas e sem um modelo de jogo sólido, definido, que seja só trocar peças e que as coisas estejam encaixadas. Muito complicado, muito complicado. Por mais que você tenha o melhor elenco disparado das Américas, você perde esse número de jogadores, né? Agora você não fica mais disparado. Agora você tem razão. Para mim já não era disparado. Para mim já estava bem parelho. É um dos melhores. Se todo mundo estiver bem, em forma, é o melhor. É o melhor. Se todo mundo está bem. Mas há tempos que eu estou falando que fisicamente o time do Flamengo não está bem. Não estou aqui querendo culpar preparador físico, departamento de fisiologia, pode ser o treinador nas escolhas, que diz que a gente não poupa, a gente cuida. Então, como cuida, como está cuidando, como o jogador também se reporta ou se cuida também fora de campo. A verdade é que eu vejo o Flamengo caindo de produção, além dos desfalques, vejo um time que no segundo tempo cai na parte física e o jogo fica muito mais parelho. Então, um time que, para mim, tem o melhor elenco e que os outros clubes se reforçaram, ficou parelho. E agora, com tantos desfalques, assim, se o Tite conseguir ganhar vários títulos, porque o presidente do Flamengo falou que, não, temos que ganhar todos, jogar para ganhar todos. Eu não acredito, fica difícil, porque no brasileiro já não é líder e já tem uma distância. Você vai ter que, com tantos desfalques, por mais que fale de não ter prioridade, vai ter que ter. O que está mais próximo? São as Copas, a Copa do Brasil e a Libertadores? Você vai ter que priorizar, botar quem está mais inteiro nesses jogos. Como é que você vai ter um jogador, um Arrascaeta voltando de contusão? Você vai botar ele em todos os jogos? Impossível. Você vê o caso do Pedro. Eu não estou associando, tá, presidente? Não estou associando que ele se machucou agora por causa da lesão que ele tinha. Mas contribui. Porque quando você tem a musculatura fraca, quando a sua musculatura está desgastada, você coloca mais peso nas articulações. Eu fui jogador e sentia isso. Quando eu estava desgastado, você acaba sobrecarregando outra área. Não sou médico, mas fui atleta e senti essas coisas que esses caras estão sentindo aí. O Pedro não estava preparado para jogar contra o Corinthians. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Eu vi o jogo, eu assisti, eu vi o jogo e vi a postura dele. E ele vai para uma seleção não estando preparado com essa musculatura. Infelizmente, que eu adoro o Pedro como pessoa e como jogador. Eu sou apaixonado pelo Pedro. Ele é um menino de ouro, maravilhoso. E eu lamento muito essa lesão dele, que é no acúmulo de muitas competições. E ele vinha jogando. O único que joga mais do que ele no Flamengo é o Gerson. Porque ele também jogava a maioria dos jogos.
E aí acho que entra uma questão, né? O Gerson, a gente falou aqui de cansaço, o Ayrton Lucas, a gente falou de cansaço. Tudo bem, o Alexandre vai ser apresentado amanhã, e aí a gente pode ter mais um jogador à disposição para a posição. Tem os reforços, eu não estou ignorando isso, mas fica complicado, Pascoal. E me lembra que o filho da Gávea, que em 2018, setembro de 2018, quando ele era do Fluminense, ele já havia tido uma lesão no joelho que também o desconvocou da seleção brasileira. Ele voltou em abril do ano seguinte, foram 234 dias de recuperação. Eu continuo desejando toda a sorte do mundo para o Pedro. Com as palavras do Zinho, um garoto sensacional, um centroavante acima da média. Eu torço muito para a recuperação dele. Agora, às vezes, você tem que tratar o limão como uma limonada. Não dá para você só ficar achando que o limão está azedo. O que tem para se pegar aí agora? As novidades, as contratações, os jogadores que estão chegando. O Flamengo contratou 2 novidades, uma para o meio campo e outra para o ataque. O Flamengo ainda tem soluções e pode colocar esses jogadores em campo. Se perder o Eric Pulgar, o Flamengo tem solução para volante. Para mim, a distinção são 3 jogadores que o Flamengo tem, que um não vai voltar tão brevemente, que é o Pedro, e os outros 2 vão voltar. Né? De La Cruz e Arrascaeta. Sim. Esses caras, o De La Cruz e o Arrascaeta, fazem uma falta de outro planeta para o Flamengo. Isso é uma coisa indiscutível para mim. Nas outras posições, o Pedro, o De La Cruz e o Arrascaeta, esses aí, nesse instante, no Flamengo, eles não têm substitutos. Eles têm jogadores com muita boa vontade, que querem ajudar, que têm qualidade, mas a qualidade desses caras é muito superior. Pode ser que o Alcaraz substitua um dos 2 em caso de necessidade, né? Ou pelo menos diminua a minutagem. O Alcaraz pode jogar do meio para frente, né? O outro atacante pode chegar e fazer, porque ele joga nas 3 da frente, como o BH também faz. Dá uma olhada na lista aí. Vinha, Arrascaeta, só confirmação, né, de todos Michael, os lesionados Gabigol, do Flamengo. Léo Pereira e Pedro. E aí eu acho importante só a gente ponderar 9. sempre que Vinha, Cebolinha e Pedro não voltam mais este ano a jogar bola. E aí eu não sei, assim, daqui a pouco volta o Gabigol. Não vai ser o Carlinhos, o centroavante substituto do Pedro. Será o Gabigol ou vai começar a jogar com o Bruno Henrique ali no meio e colocando os jogadores do lado? Essa vai ser uma dúvida para o Tite resolver. É mais uma que o Tite questionado com o formato de jogo do Flamengo. Agora vai ficar questionado quanto ao aproveitamento desses jogadores novos que acabam chegando. Sim. Né? Por exemplo, a lateral esquerda, o Alexandre, na minha opinião, diferente da do Zinho, e eu respeito a opinião dele, e para mim joga o Alexandre na lateral esquerda. Eu acho que vão jogar os 2, né? Porque do mesmo jeito que o Ayrton Lucas está desgastado, está cansado pela sequência, o Alexandre também vai ficar. Mas num time base, o Zinho foi muito feliz quando ele falou, não quer definir qual vai ser o campeonato, mas com tanta gente fora e de qualidade, daqui a pouco vai ter que escolher um ou outro. A não ser que o Flamengo... Deu até uma paradinha dramática. A não ser que o Flamengo contrate um centroavante. Vai que tem aqui alguma coisa. Ó a cartinha querendo sair daqui, ó. Vai que a cartinha tá aqui. Não dá para confiar no Gabriel? Mas aí é o seguinte, o Mauro falou, botar o BH vai ter que mudar o formato de jogo. Com o Gabriel não é o Pedro, ele vai sair da área, o Pedro é mais dentro da área. Sim, outra característica. Então, são coisas que a gente... Eu não sei. 2019, quem que era? Gabriel Bruno Henrique. Bruno Henrique. Mas era 4-4-2, né? Não mas era 4-3-3. passe a jogar desse jeito, ué. Caramba. E aí o Tite da Cavaliel. O Tite da Cavaliel. Dá uma ligadinha aqui pra mim. Mas era ligadinha. O Tite, você não é Cavaliel. O que foi? Desculpa, Zinho, eu não te escutei. Porque eu tava empolgada aqui com o telefonema que o Mauro vai dar. Você lembrou do ano que jogava Gabigol e Bruno Henrique. Mas assim, quem era o ponta que dava amplitude era o Bruno Henrique. Sim, claro. Porque pelo lado direito era o Everton Ribeiro. Era um 4-4-2 com o Everton Ribeiro perto do Arrascaeta no meio. Com o Arão e com o Gerson. Perfeito. Ele disse que o Corinthians está de olho no Gabigol novamente para a temporada 2025. Porém, o Corinthians também está de olho no outro atacante, o Memphis Depay, o holandês que está livre no mercado depois de não renovar o vínculo dele com o Atlético de Madrid. Uma curiosidade, esse jogador chegou a ser oferecido ao Flamengo, o Flamengo não quis recentemente.
E o Corinthians está tentando a contratação, fazendo propostas milionárias para o jogador. O Evelyn, mas a janela de transferência não fechou? Fechou. Para jogadores que têm contrato vigente. O Memphis Depay ele está livre no mercado. Então ele pode ser contratado, inscrito nas competições dessa temporada, se eu não me engano, até o dia 20 de setembro. É setembro agora, tá? Dia 20 de setembro. Às vezes o trabalho pode... Dia 20 de setembro. E aí o Corinthians está tentando a contratação desse jogador, que, eu repito, foi oferecido ao Flamengo, e o Flamengo não se interessou no primeiro momento. Então fica aí essa informação e essa curiosidade. A outra curiosidade é, como que o Corinthians está fazendo isso, né? Porque está devendo, vamos lá, ao Toluca pela compra do Pedro Raul, está devendo ao Flamengo pela compra do Mateuzinho, está devendo ao Cuiabá pela compra do Ranieri, está devendo ao Santos de Laguna pela compra do Félix Torres e continua investindo pesado no mercado, fazendo contratações de peso. Eu acho isso um absurdo, mas o Corinthians continua fazendo. Qual será o final disso? Não sabemos. Vamos aguardar. Então é isso, galera. Finalizando esse vídeo aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da informação. Claro que não gostou muito da notícia, né? Relacionada aí a Pedro, que se machucou no treino da seleção e infelizmente vai ficar fora da temporada do Flamengo, né? Um jogador muito importante. Tá sendo a sua melhor temporada aí. Convocado para a seleção, titular, provavelmente ia ser titular nesse jogo na eliminatória. Então ele vai ficar fora de um bom tempo aí. Tinha acabado de vir de uma lesão. Tava motivado, fez o gol. E agora o Flamengo está aí com jogadores reserva, como Gabigol e Carlinhos, que não estavam atuando muito bem, né? Inclusive, Gabigol estava de lesão, está voltando aí. E o Flamengo não pretende continuar com o Gabigol. Então, o clima no Flamengo está muito complicado, mas pode ter uma luz no fim do túnel, né? Que é o caso aí, Memphis Depay, que foi oferecido ao Flamengo, né? Antes de Corinthians ir atrás. E está livre no mercado, o Flamengo pode contratar, ele pode vir imediato já para assinar e substituir, né, a posição aí de Pedro. E seria uma grande contratação aí, gigantesca, para o Flamengo, que está precisando de um atacante, que até procurou um jogador aí do Chelsea, né, que também não foi aprovado e não voltou, não veio reforçar o Flamengo. Mas aí Depay pode vir atuar pelo Mengão. E aí, torcedor, o que vocês acham, né? Seria uma boa ele vir para cá? Eu apoio bastante, ainda mais depois dessa lesão de Pedro aí, né? Que agora o Flamengo está sem praticamente um jogador referência na frente que vem atuando tão bem, né? Gabigol teve várias chances, mas não atuou nem bem, nem um pouco bem. Carlinhos também. Mas é isso. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa um comentário pra gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.